Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. É uma série que estou fazendo sobre a Igreja Adventista, os Mileritas, que criaram a Igreja Adventista. Falei sobre o desapontamento, falei da origem da Igreja Adventista, agora eu vou falar sobre este missionário, John Andrews. E já está completando hoje, esse ano, 151 anos da missão que a igreja pôs para ele fazer uma missão de levar a palavra de Deus a, a todas as nações, mostrar a verdade para todas as nações. E antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo no dia do Senhor. O sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. 151 anos de missão de John Andrews. Vamos para Filipenses capítulo 1, verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Exatamente. De pregar a palavra e também sofrer por o que nós estamos fazendo, porque nós estamos pregando. Filipenses capítulo 1, verso 6. Deus que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até que o dia de Cristo Jesus. Exatamente, pregar até quando chegar o tempo da vinda de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Exatamente. Aí está a casa de John Andrews, que ele habitava com a sua família, com a sua esposa e com a sua filha, em Poland, Maine, no dia 22 de julho de 1829. Aí está as missões que John Andrews teria que fazer, um mapa de suas missões. Aí começou tudo antes, no Mayflower de 1620, quando os pais peregrinos fugiram da Inglaterra sobre a pressão papal que estava na Inglaterra. Em todos os países da Europa, né, tinha opressão papal. Mas nesse ano, no século 17, eles fugiram da Inglaterra no barco Mayflower e partiram para a América. E a família de John Andrews, o antecessor dessa família, estava aí. Na família de Andrews. Família Andrews, de 1638, que era dos pais peregrinos, do pastor Joy Robinson. E dali saiu o bisavô, o avô, o pai, a mãe de John Andrews, filho de Edward e Sary Andrews. E está aí ele e o seu irmão, William e John N. Andrews. Aí ele assistiu também o Grande Desapontamento, de 1844. Aí está a pregação de Guilherme Miller.
que pregou por 10 anos sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ele pregou tudo certo, mas o que ele estava enganado, errado, era que o santuário seria purificado não com a volta de Jesus, que ele falou que o santuário seria purificado, que seria a segunda vinda de Jesus, mas não foi. Jesus passou do lugar santo para o santíssimo e de sacerdote para sumo sacerdote. E do lugar santo ele ficou do ano 31 até o ano 1844, de sacerdote de 1844 até a segunda vinda, até a sua segunda vinda. Então, quer dizer, nesse ano começou o juízo dos mortos, em 1844, e começou o juízo investigativo. E também a igreja de Laodiceia, que estamos vivendo hoje. E ele fez parte desse grande desapontamento, no dia 22 de outubro. Aí fala um pouco, né, de sua vida. Aos 13 anos de idade, Andrews se tornou um melerita em fevereiro de 1843. Aos 14 anos, recebeu um convite de seu tio Charles, que trabalhava no Congresso americano para se estudar direito. Em anos posteriores, poderia ler a Bíblia em 7 línguas. Tornou-se um amante estudioso da Bíblia. Aos 17 anos, começou a guardar o sábado. Em 1850, ele começou um ministério pastoral itinerante em Nova Inglaterra e foi ordenado em 1853. Vida de John Andrews. Continuando. Vou deixar de novo. Editor de Segundo Adventure Railroad em 1851. É a carta, né, que ele começou a publicar. Casamento de Angeline e John Houghton. E John em Racon. IA em 1856. Ele se casou e teve 2 filhos, uma menina e um menino. Jenny Andrews tinha 33 anos na época, Angeline, 38, Mary, 18 meses e Charles, 5 anos. Mary Florence e Charles Melvin eram os filhos de John Andrews. Angeline Andrews faleceu em 1872 de um acidente vascular cerebral. Ficou viúvo, John Andrews. Aí no texto de Ellen G. White, na visão em abril de 1874 de Ellen G. White. A voz do anjo lhe disse: suas ideias acerca do trabalho para este tempo são demasiadamente encanhadas. Sua luz não deve se limitar a um espaço pequeno, e nem ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Deve ser posta no castiçal, para que produza claridade para todos os quantos estão na casa de Deus. E é preciso ter mais ampla concepção da obra. Sua casa é o mundo. Nunca perca de vista o fato de que a mensagem é mundial. A mensagem irá com poder a todas as partes do mundo. Nada é impossível para Deus. Se ele foi concedido a ser um missionário, a levar a palavra para todas as nações, ele pega para si essa concepção. A pessoa que recebe isso é um dever dele a se apegar a isso. Aí vai de você levar a sua família junto com você para passar isso junto com você, ou de você deixar a sua família e de se limitar, ir sozinho a esta missão. Mas, se Deus designou isso para você,
Se a igreja designou isso para você, você deve acatar. E o primeiro foi o Porto de Boston, que ele saiu em missão no Porto de Boston. Saiu para a sua missão junto com os seus filhos. Partida da família Andrews, de 15 de setembro de 1874, século XIX. E passou nesse navio Atlas Cunard, em 1874. E a primeira parada foi no Porto de Liverpool, no dia 27 de setembro de 1874. E foi até a cidade de Neuchâtel, na Suíça. E essa foi a primeira casa da família Andrews, em Basileia, em 1874 a 1875. Ficou um ano nessa casa. Ficou um ano na Suíça, fazendo a sua missão, levando a palavra de Deus. Basileia na década de 1880. Quer dizer, hoje está mais modificada, lógico, está mais ampla. Mas isso era na época. E a tradutora, a sua filha era tradutora, sabia, ela estudou, assim, vendo o seu pai em missão, estudando as coisas, e ela pegou um arquivo que ele tinha e começou a estudar outras línguas. Ela tinha o dom e começou a traduzir isso para os suíços, falar língua suíça para as pessoas. E o que o seu pai tinha dificuldade, ela trabalhou como tradutora para ele. E ela levava a palavra de Deus para as pessoas. Em julho de 1876 foi impresso o primeiro número de Lessings des Tempes. Quer dizer, é a primeira encíclica, né, de John Andrews. Sua moradia de Andrews em Basileia, segunda moradia de Andrews em Basileia. Aí ele ficou mais tempo, em 1875 até 1883. Em meados de 1878, Andrews nos Estados Unidos. Ele e sua filha. Sanatório de Battle Creek, em 1878. E o médico, Dr. John H. Kellogg. Sua filha ficou doente. Mais um baque na família Andrews. Mais um baque para Andrews, que perdeu a sua esposa, agora perde a sua filha. Aí o texto, ele relata no Battle Creek, no dia 28 de novembro de 1878. Ontem de manhã, às 4h30, minha querida filha Mary, F. Andrews, faleceu. Essa minha filha me ajudou muito na Europa, e mesmo quando passamos por privação, queria que ela enfrentasse tudo com invencível coragem, com paciência, fé e esperança. O que ela sofreu lá fez com que caísse doente com uma tuberculose que avançou rapidamente. Ela adoeceu quando seus serviços haviam se tornado muito valorosos. Está a carta aí que o Andrews mandou para Ellen G. White quando estava em missão. Aí Ellen G. White, visão de Ellen G. White na família Andrews, dia 5 de dezembro de 1878. Foi-me mostrado que você estava com cabisbaixo e pavoroso ao levar Mary até o cemitério. Então eu vi que o Senhor olhava amorosamente para você. Vi o doador da vida vindo a sua esposa e filhos, ressurgindo de seus túmulos, com o esplendor da sua imortalidade. Sua irmã que compartilha da sua dor. Foi a carta de Ellen G. White para Andrews. Aí Andrews
nas últimas horas de sua vida, falou: "Ah, se pelo menos pudesse me obrigar a comer, eu teria forças para continuar." Foi o desabafo de Andrews, casa onde Andrews viveu os seus últimos dias. Aí no testamento de Andrews ele fala: "Deixo $500 para a missão na Europa." Deixou aí um testemunho, né? Deixou aí um valor para o outro fazer a missão. Túmulo de John N. Andrews, na Basileia, na Suíça, onde foi a primeira missão dele. Aí o monumento de Andrews em Bergen Springs, em Michigan, nos Estados Unidos. No Andrews University, na Universidade de Andrews. Aí a pergunta desta carta aqui, ele mandou para a Igreja Adventista: quem se levantará para tomar o seu lugar? John N. Andrews. É a pergunta. Aí no texto, John N. Andrews, de 1829 a 1883, foi um pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo o primeiro missionário oficial da Igreja enviada à Europa, Suíça, em 1874. Além de missionário, foi um teólogo, escritor e editor influente, responsável por importantes contribuições para a doutrina adventista, como a interpretação da besta do Apocalipse e o estabelecimento legal na Igreja. Ele foi fundamental para o desenvolvimento da organização e expansão missionária da Igreja, morrendo de tuberculose enquanto servia na Suíça. Pioneirismo missionário. Principais aspectos da vida e obra. Pioneirismo missionário. Foi o primeiro missionário oficial enviado da Igreja Adventista para fora da América do Norte, partindo em 1874 para a Suíça com seus 2 filhos. Contribuições teológicas. Contribuiu significativamente para as doutrinas adventistas, incluindo a interpretação bíblica de eventos proféticos e o estudo do sábado. Organização da Igreja. Desempenhou um papel crucial na organização legal e administrativa da Igreja Adventista, ajudando-a a estabelecer suas estruturas e obter status de não combatente durante a Guerra Civil Americana. Foi um escritor e editor. Foi o doutor prolífico e editor da revista Hedwig and Herald, escrevendo inúmeros artigos e livros que moldaram a identidade da Igreja. Legado acadêmico. Sua dedicação aos estudos é notável, tendo aprendido hebraico e grego para um melhor entendimento da Bíblia, e publicando a obra História do Sábado e o Primeiro Dia da Semana. Faleceu em 1883 aos 54 anos, na Suíça, devido a ter tuberculose, enquanto ainda estava em serviço missionário. Nascido na localidade de Poland, no estado de Maine, em 1829, Andrews se tornou um millerita em fevereiro de 1843, aos 13 anos de idade. Mesmo em idade, declarou sua apreciável mais estudo sério do que atividades físicas. Em anos posteriores, podia ler a Bíblia em 7 línguas e afirmava possuir a habilidade de reproduzir o Novo Testamento de memória. Aos 17 anos, começou a guardar o sábado. Em 1850, começou o ministério pastoral literalmente na Nova Inglaterra, e foi ordenado em 1853. E em 1855 escreveu um artigo demonstrando por texto do Novo e Velho Testamento que tarde significava pôr do sol. O texto foi dado a uma conferência geral no ano de 1855 e, como resultado, quase todos aceitaram sua conclusão sobre o assunto. Quer dizer,
ele estudou que tardes e manhãs, que relata em Gênesis capítulo 1, né, que fala da criação, que fala tardes e manhãs, fala que amanhã é o dia. Manhã é o dia e a tarde é a noite. A tarde é a partir do pôr do sol. Quer dizer, aí que ele chegou a ênfase que o sábado começaria da sexta-feira ao pôr do sol, até o pôr do sol de hoje, que é o sábado para o domingo. E falou, devemos guardar o sábado assim, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Aí ele continua. Em 29 de agosto de 1856, Andrews se casou com Angelina Strinans, em 1824 até 1872, em Auckland, Aloha. Em junho de 1859, foi uma conferência em Betty Creek. Andrews foi designado para ajudar o pastor N. Jane Lord Browning no trabalho evangelismo em Michigan. E ele retornou a Iowa no outono de 1860. Durante estes anos, seus 2 primeiros filhos nasceram. Charles, nascido em 1857, e Mary, nascido em 1861. Andrews teve mais dois outros filhos, mas morreram de tuberculose ainda crianças. E morreram de tuberculose ainda crianças. Em 1871, Angeline, sua esposa, morreu de um acidente vascular cerebral. Missionários além do mar. Em 1864, tornou-se membro do Comitê de Associação da Nova Inglaterra, de Nova York. E no ano seguinte, membro do Comitê Executivo da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, AG. Em 1867, tornou-se o terceiro presidente da Associação Geral, foi posição que ocupou por 2 anos. Foi editor da Herald and Herald em maio de 1869 e março de 1870. Dia 15 de setembro, ele, em companhia de seus filhos, Charles e Mary, sua esposa, havia falecido em 18 de março de 1871. Tornou-se um navio de Boston para Liverpool, Inglaterra, em rota para a Suíça. Seu primeiro trabalho na Suíça foi visitar e organizar os conversos já existentes ali e fazer trabalho pessoal em interessados. Assim escreveu folhetos e traçou planos para a publicação de um impresso. Em abril de 1876, a Associação Geral votou a concessão de 10 mil para uma casa publicadora na Europa. Em julho de 1876, foi impresso o primeiro número de Lessings de Tempes, Sinais dos Tempos, para uma publicação mensal, abrangendo vários assuntos tais como eventos mundiais, profecia, doutrinas bíblicas, saúde e saúde. Universidade Randalls, em Barry Springs, Michigan, foi nomeada em sua homenagem em 1960, assim como a escola John Navis Andrews, em 1907, localizada em Tacoma Park, Maryland. Em 1993, uma escultura de Andrews foi inaugurada em frente a Andrews University Pioneer Memorial Church. Em 2005, os documentos de Jenny Ann Andrews foram doados por seus descendentes ao Centro de Pesquisa Adventista. Em Herald of the Parks, The Sturton Design and Abolition the Sabbath, 1853, Story of Sabbath and the First Day of the Week, em 1861, segunda edição, em 1873, terceira edição em 1887 e a quarta edição em Rich L. Conrad em 1912. Samuel and the Third Acts of Andrew, The Sing of Ratfrak, em 186. E aí está
os livros, né, a missão que teve John N. Andrews. E ele chegou numa cidade em missão e ele procurou. E as pessoas estavam falando de um homem sincero, de um homem reto, justo. E ele falou, onde está esse homem reto e justo? E as pessoas indicaram a casa desse homem. E ele, batendo na casa desse homem, o homem o atendeu e particularmente estudou com ele as profecias bíblicas. E ele se tornou, e ele relatou mesmo que o homem era justo e sincero. Quer dizer, que as pessoas falaram, ele acreditou e comprovou. Então, povo de Deus, essa foi a missão de John N. Andrews. Essa é a série que eu estou fazendo sobre os pioneiros, desde o desapontamento, a origem da igreja e a missão de John N. Andrews, o primeiro missionário. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!